Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e diferente dos outros, sem manchete, sem vinheta, pra gente ir direto ao assunto. Mas claro, antes, deixa o teu like no vídeo, te inscreve aqui no canal, também ativa as notificações e vai deixando a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. O ponto que eu quero abordar com vocês já inicialmente é sobre o técnico do Grêmio para a próxima temporada, porque sem dúvida alguma essa passa a ser a principal pauta depois do objetivo cumprido da permanência na Série A. É possível ainda que o Grêmio consiga uma vaga na Libertadores, mas é quase impossível, porque teria que ter uma combinação de resultados, o Grêmio ganhar os seus 2 jogos, o Cruzeiro somar 1 ponto apenas nos jogos contra Palmeiras e contra o Juventude, teria que perder um e no máximo empatar o outro, e o Bahia teria que perder em casa para o Atlético Goianiense. Então o que o Grêmio vai fazer mesmo é confirmar uma vaga na Sul-Americana. Na sequência a gente vai falar inclusive sobre o time do Grêmio que está desfalcado, que tem uma dúvida para o jogo de hoje contra o Vitória. Mas sobre treinador, uma surpresa bem grande pode pintar através de uma mudança que ainda é pequena, mas já significativa, mas que pode ser drástica dependendo dos próximos 2 resultados. Explico para vocês. O Grêmio, através dos seus dirigentes, estava já encaminhando a saída do Renato, porque a grande parte do Grêmio não quer mais o treinador. É uma maioria bem expressiva. O presidente quase que isolado, querendo o Renato, mas sendo convencido, nem tanto pelos seus pares, mas principalmente pela movimentação da torcida, que vaiou forte o Renato naquele jogo contra o Atlético Goianiense. O Renato não havia sentido as críticas da internet, até porque não acompanha as redes sociais tanto. O Renato também não sentiu quando foi chamado de burro em Caxias do Sul e até pipoca foram jogadas a ele naquela derrota para o Cruzeiro. Ele foi sentir mesmo contra o Cruzeiro, inclusive confessou em entrevista coletiva que ficou chateado. Mas ao mesmo tempo disse que ama a torcida e que entende o torcedor, que se coloca no lugar do torcedor pela temporada que não é boa. O Renato não admite os seus erros, pelo menos não externamente. Acredito que internamente sim, que ele na casa dele saiba o que errou e o que precisa melhorar. Eu tenho dito que a temporada do Renato foi péssima como treinador do Grêmio, mas que eu não acho ele um treinador péssimo. Ele tem boas temporadas treinando o tricolor. E até tem uma opinião que difere de muitos, mas que surpreendentemente vi também vários concordarem. Renato precisa sair do Grêmio? Me parece que é o melhor, porque houve um desgaste e, de fato, repito, o trabalho não foi bom. Mas Renato precisa sair do Grêmio para que o clube contrate um treinador tão bom ou melhor, e não pior. O Grêmio não pode contratar um iniciante, um aventureiro, alguém que não conhece o futebol brasileiro, que não saberá toda a pressão que vai significar treinar o Grêmio. Para dar um exemplo aqui dos técnicos especulados, o Caixinha que foi oferecido, entre Caixinha e Renato, prefiro o Renato. Crespo também foi colocado como um nome que agrada a diretoria. Entre Crespo e Renato, prefiro o Renato. Acho que tirar o Renato, sim, é um bom caminho, mas para colocar um técnico grande, como Tite, como Luiz Castro, como Vojvoda. Alguém desse quilate, que já conhece o futebol brasileiro, que tem bons trabalhos, ou seja, um treinador de ponta. Mas essa é uma opinião e óbvio que você pode concordar ou não. Eu quero saber o que tu está pensando aqui nos comentários. Agora o ponto é o seguinte, o grande fator para o presidente estava sendo convencido até um determinado momento, que era o melhor a saída do Renato, não era nem os pares, mas realmente o torcedor. Essas vaias que eu citei, esses pedidos, porque o presidente sim acompanha muito mais as redes sociais, o próprio Antônio Brum. Só que o Grêmio agora conseguiu o seu objetivo principal, conseguiu a permanência na Série A. O Grêmio empatou fora com o Cruzeiro, ganhou em casa do São Paulo e as coisas já começaram a mudar. Eu diria que existem alguns grupos de torcedores do Grêmio. Aqueles que nunca largaram a mão do Renato, sempre apoiaram, mas se calaram pelo momento que era péssimo. Tem um outro grupo que nunca gostou do Renato e que apareceu com força no momento em que o Renato estava mal e ainda está mal, embora tenha conseguido o objetivo. E tem aquele terceiro grupo que vai conforme os resultados, o que é normal também. Até porque
o torcedor ele é movido de emoção. O torcedor ele não precisa fazer uma análise fria e tá tudo certo. Agora, dentro desses cenários, o presidente avalia observando o contexto. Porque, eu repito, o presidente nunca quis a saída do Renato. Em determinado momento, ele e o próprio Renato entendiam que era o melhor pelo desejo da torcida. Só que a torcida, mudando de ideia, e alguns já mudaram, e aí é que está o grande ponto. Se o Grêmio ganhar os últimos 2 jogos, a torcida pode mudar ainda mais de ideia e poderia facilitar a permanência do Renato. Ou seja, essa é uma possibilidade. Por quê? Porque o futebol é extremamente dinâmico. O futebol apresenta cenários que parecem irreversíveis, mas depois acabam mostrando justamente o contrário. Nós já vimos isso acontecer em vários momentos. O Renato no CT já avisou diversas pessoas de várias áreas, inclusive jogadores, que não ficaria para a próxima temporada. Mas ao mesmo tempo já disse mais de uma vez publicamente que por ele jamais sairia do Grêmio. E essa é a decisão tomada pelo Renato. Não sair do Grêmio. Se o presidente também não quer a saída e vai olhar para o contexto, vai depender do contexto. Se a torcida do Grêmio mudar de ideia, e óbvio que não tem como ser consenso nem para ficar nem para sair, mas se tiver uma boa parcela querendo a permanência, pode facilitar a decisão do presidente de ficar com o Renato para a próxima temporada. E em meio a isso, mais um elemento citado pelo Antônio Brum na entrevista que deu à Rádio Atlântida. Ele disse, lembrou, o Campeonato Gaúcho começa cedo, o que dificulta também a contratação de um novo treinador. E mais, o Grêmio deve definir essa situação, pelo menos é a ideia, já na Bahia. O Grêmio terá tempo, o presidente está lá junto com o Antônio Brum, querem conversar com o Renato sobre isso. O objetivo do Grêmio é chegar na última rodada em casa contra o Corinthians, tendo essa definição para quem sabe já anunciar após o jogo. O Grêmio trabalha tentando definir isso o mais rápido possível para começar a montagem da próxima temporada. Confirmando a saída do Renato, o Tite é o grande nome. Eu já trouxe para vocês que o Grêmio tem uma proposta praticamente montada para apresentar ao Tite. Mas cresce sim a possibilidade de permanência do Renato. Porque quem manda, na verdade, se o Renato fica ou não, é a torcida. É a maioria da torcida. Se a maioria seguir se manifestando que não quer o Renato, provavelmente o presidente não vai ficar com o Renato. Agora, se a maioria mudar de ideia, o cenário pode sim mudar. Então o Renato esteve muito fora do Grêmio quando muitos da torcida, a maioria esmagadora, queria a saída. Mas mudando o cenário, as coisas podem mudar também. É bem complexo e mostra o dinamismo do futebol. O Renato quer ficar, vai depender da decisão do presidente, olhando para esse contexto. Bom, para a gente encerrar o vídeo, quero falar com você sobre o time, a dúvida, os desfalques, mas antes, KTO.com, lugar certo para se divertir apostando nas probabilidades, no teu conhecimento de futebol, nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. Joga com responsabilidade, é proibido para menores de 18 anos, KTO.com. O Grêmio não vai ter o Soteldo, e aí tem uma dúvida, Edenilson ou Pavon? Eu jogaria com o Pavon, mas por ser um jogo fora de casa, a chance maior é que jogue o Edenilson, tem uma característica maior de marcação, mesmo que na prática não esteja exercendo isso. Jeromel tá fora também, é Rodrigo Caio ou Gustavo Martins. Acho que o Rodrigo Caio, pela boa partida que fez contra o Cruzeiro, pode ganhar a oportunidade. Marquezin, João Pedro, Rodrigo Caio ou Gustavo Martins, Gemerson, Reinaldo, Dodi, Vilhaçante, Edenilson ou Pavon, Cristaldo, Aravena e Bright White é o provável time do Grêmio para pegar o Vitória nesta quarta-feira na Bahia. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.